Fala BHJ, estamos começando aqui mais um podcast da BHJ, o podcast para chamar de nosso. Eu sou o Jorge e você vai descobrir hoje que família não é festa fantasia para você usar máscara. Bom, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre integridade e família, e eu tô aqui com o cara mais íntegro que eu conheço, né? Nosso querido pastor Rafael. Seja bem-vindo, irmão. Fala, Jorginho, fala BHJ, muito bom estarmos aqui. E como já é de praxe, sempre que a gente tem um congresso ou está se aproximando aí algum evento importante da nossa igreja, a gente faz o pré-lançamento aqui no nosso podcast, né? Infelizmente, nosso irmão Gustavo não pôde estar conosco nessa manhã, por conta de algumas questões familiares e profissionais, mas nós vamos fazer aqui esse pré-lançamento, né, do nosso congresso que vai acontecer aí nos próximos dias 25 e 26, deixa eu só confirmar aqui para não estar errado, né, mas é nos próximos sábado e domingo, né, de maio, no dia 24 e 25, aí, estava errado, dia 24 e 25 de maio, e você é nosso convidado para estar aqui. Nós vamos estudar sobre vivendo a integridade na família, mas aí também traremos alguns tópicos importantes, né? Falaremos aí em 4 oficinas, né? E aí são oficinas obrigatórias sobre vivendo a integridade como homem, vivendo a integridade como mulher, ambos no âmbito de casamento, vivendo a integridade como solteiro, então não tem por que você se sentir excluído, e vivendo a integridade como criança também, teremos uma oficina especial para nossas crianças. E aí também falaremos sobre a base, no sábado à noite, a base da nossa integridade, que é a palavra, e no domingo de manhã, sobre vivendo a integridade nos moldes de Jesus, que sem dúvida nenhuma, né, é nosso maior exemplo de integridade. E domingo à noite nós finalizamos falando sobre vivendo integridade na família. Então esse mês todo vocês ouviram muita integridade aqui na igreja, né? Mas é porque é um tema muito importante e nós precisamos bater sempre nessa tecla, né? A importância de sermos íntegros, não apenas no âmbito familiar, mas na nossa vida como um todo. Exatamente. Eu queria começar, Rafa, exatamente perguntando sobre esse tema, né? Por que falar sobre integridade na família? O que quando vocês estavam lá discutindo sobre a temática do mês da família, por que veio essa ideia, né, de falar sobre integridade? Porque isso é tão importante para a gente hoje. Bom, vamos lá. Por que nós pensamos nisso, né? Essa temática ela surgiu na reunião em janeiro, quando nós sentamos na Comissão da Família e nós pensamos o que é que nós vamos falar para a nossa igreja, né? E o que é que nós percebemos? Agora nessa nova função pastoral, nós temos tido a oportunidade de conhecer melhor a realidade da nossa igreja, né? Os nossos irmãos, dos casamentos, das famílias. E aí nós percebemos que havia algumas áreas que precisavam ser trabalhadas. Logo, nós começamos a colocar essas áreas nos nossos encontros de casais. E pensamos, por que não falar sobre integridade? E nós já vimos lá no dia 1º de maio, né? Integridade é aquilo que é completo, né? Aquilo onde não há falta. Aquela pessoa, refere-se hoje em dia, né, é muito utilizado ao caráter da pessoa, né, uma pessoa íntegra, uma pessoa confiável, uma pessoa que tem a palavra, que dá a sua palavra e nós sabemos que vai cumprir, que pede emprestado e paga. Então todas essas características, elas se referem a diversas áreas da vida da pessoa. É a fala, são as ações, é a confiança que ela passa, e nós precisamos buscar essa completude também na família. Porque há famílias que são muito boas no trato, mas às vezes ali na questão, talvez, da devocional esteja falhando. Ou seja, muito boa na devocional, mas aí na hora de confessar pecados, não consegue. De falar a verdade, já tem uma problemática de se abrir. Então, ser íntegro é procurar, em todas as áreas da nossa vida, fazer a vontade de Deus. Integridade, segundo a Bíblia, se refere a uma pessoa que pode não ter nada. E Provérbios vai dizer muito isso, né? Melhor o pobre íntegro do que o rico que fala perversidades. Então, a integridade ela está ligada não a ter alguma coisa, mas a ser íntegro, né? A ter esse comportamento que flui de um coração íntegro. Não é um comportamento, e aí na introdução você falou, né? Não é um comportamento forçado ou um comportamento maquiado, né? Não é um teatro, mas flui naturalmente de um coração íntegro. E um coração íntegro, ele vai em todas as áreas da vida ser pressionado para reagir, e o que ele vai dar é integridade, o que ele vai responder é com a palavra de Deus. Ah, mas, e aí vem, né? Mas isso é muito bonito na prática, ou na teoria, né? Isso é muito fantasioso. E aí nós temos que parar de ter esse tipo de pensamento. Porque se a palavra do Senhor nos
sugere ser íntegro, né, nos manda ser íntegro, buscar integridade, nós não devemos diminuir, né, esse mandamento com as nossas próprias percepções, com as percepções do nosso coração. Porque a gente sempre vai colocar obstáculo, né? Porque é difícil, não é fácil ser íntegro. Mas é algo que a gente tem que buscar. E se a Bíblia nos dá essa ordenança, eu creio que a gente possa atingir pelo menos em algum nível. Exatamente. É uma temática tão interessante e muito intrigante, assim, né? Porque a família deveria ser o ambiente que a gente mais mostra integridade. Exatamente porque flui de um coração transformado. Se a gente foi transformado por Jesus, a gente tem um coração diferente. Eu sei que a gente vai falhar e sempre vai ter áreas na nossa vida e na nossa família também que a gente vai ser ali algo mais complicado, é natural, a gente não tem como ser bom em tudo, né? Vai ter áreas na nossa vida que a gente vai ter certas fraquezas. Mas também a gente não pode descer demais esse sarrafo, né, Rafael? Que a gente sempre fala aqui. A gente achar que não, tá tudo bem, o cara não fala a verdade, o cara não se abre como o Rafa falou, o cara não tem uma vida de evangelismo ou de discipulado, o cara não cuida bem da família, ou seja, não, mas isso aí, né, tá tudo bem, né? É um nível muito alto e tal, mas não pode ser assim, né, irmãos? Uma coisa é você ter uma certa falha ali, uma certa área que você tem dificuldade, outra coisa é você ter somente uma área de acerto, né? Aí já é uma outra realidade. Então, a gente precisa sim subir um pouquinho esse sarrafo, né? E quando a gente fala sobre integridade, não é que a gente tá falando que pronto, né? Todo mundo aqui é perfeito. Não é esse o ponto de integridade, certo? Mas realmente ter uma vida que demonstre que Deus salvou você, que transformou a sua vida, que de fato mudou seu coração, e isso vai redundar na maneira como a gente vive, não só naquilo que a gente faz, mas principalmente naquilo que a gente é, como o pastor Rafael falou, né? A gente sempre gosta de dividir o treinamento, né? A gente é muita nossa filosofia aqui em 3 coisas, né? Em 3 Cs: caráter, competência e conhecimento. Então, sim, tem a área do conhecimento, aquilo que a gente pensa, sim, tem a área das competências, aquilo que a gente faz, mas tem a área também do caráter, né? Do nosso coração, daquilo que de fato a gente é, e isso também precisa ser moldado. Então, vamos começar, Rafa, falando aqui, falando sobre integridade, né? Acho que a gente pode explorar um pouquinho mais essa temática, até para que os irmãos entendam, né, do que a gente está falando. E aí, eu acho importante a gente começar falando um pouquinho sobre a perspectiva pela qual nós falamos de integridade. Por quê? Porque normalmente quando a gente fala sobre algo, nós seres humanos, né, nós somos muito assim. Nós fazemos algo esperando algo em troca. E essa é uma característica que não está completamente errada. Entretanto, e aí eu gosto muito do livro de Eclesiastes, a nossa perspectiva ela precisa simplesmente ser mudada. Porque de fato nós recebemos algo em troca quando nós somos íntegros. Mas não é aqui. Não necessariamente vai ser nessa terra. O livro de Provérbios ele nos mostra que em várias situações o íntegro ele tem um bom retorno da sua integridade. Mas nós não podemos garantir que toda vez que nós formos íntegros, inclusive no seu familiar, haverá um retorno positivo nessa terra. Então, quando nós paramos de ter a perspectiva meramente humana e nós não esperamos nada dessa terra, nós passamos a buscar a integridade, sabendo que haverá na eternidade um galardão nos esperando, a nossa perspectiva ela vai mudar. Porque eu vou ser íntegro não esperando que a minha esposa responda com submissão. Eu vou ser íntegro porque eu tenho que ser íntegro. E aqui vem, né, uma segunda vertente. Obviamente que a nossa integridade ela não vem como uma obrigação. E aí é importante, né? Por quê? Porque nós não podemos ser íntegros com a força do nosso próprio braço. Nós vimos isso na pregação do Salmo 15, né? Quem pode habitar no templo do Senhor? Quem pode fazer morada no seu santo monte? E a lista é uma lista praticamente impossível de cumprir. Tiago, capítulo 3, capítulo 2, versículo 10, vai dizer assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, em outras palavras, o que Tiago está dizendo é que nós não podemos procurar ser íntegros com a nossa própria força. Nós não podemos procurar cumprir toda a lei pela nossa própria força, porque nós iremos falhar. Então, nós não estamos sendo julgados sobre a égide da lei. Não dessa lei, né? Mas da lei da misericórdia, da lei da liberdade.
da lei de entender que nós fazemos o que fazemos não para conseguir algo impossível para nós, mas porque alguém já conseguiu. E aí essa lei do retorno, essa lei da reciprocidade, ela muda a nossa cabeça. Porque nós vamos fazer o que devemos fazer não para conseguir algo impossível, mas porque alguém já conseguiu. Nós vamos fazer como uma reciprocidade, como um coração grato. E aí o princípio do Novo Testamento sempre vai para esse sentido, né? Nós não damos o dinheiro para conseguir um terreno no céu. Nós damos o dinheiro com o coração grato, porque Deus ama o que dá com alegria. Então o princípio da gratidão, o princípio que permeia as nossas ações, ele é sempre um princípio de resposta e não de tomar uma iniciativa. Paulo vai dizer em 2 Coríntios que quem toma essa iniciativa é Deus quem reconcilia consigo o mundo. Logo, nós apenas respondemos à iniciativa tomada pelo próprio Deus. E aí, nessa perspectiva, a minha busca pela integridade no seu familiar, ela é completamente mudada, ela é completamente moldada. Eu vou procurar ser íntegro e fazer a minha parte, independente do retorno que eu vou ter da minha família, dos meus filhos, da minha esposa, do meu marido. Eu vou fazer como uma resposta de um coração grato. E aí muda completamente a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar sobre isso ou sobre qualquer outro assunto, e nós vamos conseguir caminhar pelos caminhos certos, sabendo que não é na força do nosso braço e nem é para conseguir alguma coisa, sabendo que é com a força do Espírito Santo, ou seja, eu não vou mais buscar a integridade traçando estratégias humanas, mas eu vou buscar a integridade começando pela palavra de Deus. E aí nós vimos no culto de oração de ontem, né? Salmo 128, que feliz é o homem que anda nos caminhos do Senhor e que teme ao Senhor. Logo, a felicidade, ela não está ligada ao que eu tenho. Mas a base da felicidade, se em Provérbios é a base da sabedoria, no Salmo é a base da felicidade. Então eu vou ser feliz, ainda que eu não tenha aquilo que eu esperava, mas eu vou ser feliz porque para eu ser feliz, basta que eu tema ao Senhor. Então eu já temo ao Senhor. Todo o resto pode até aumentar essa felicidade, né? Pode até me trazer outros motivos para ser feliz. Mas o motivo principal da minha felicidade eu já tenho. Logo, a minha resposta a isso vai ser uma resposta completamente diferente daquela que nós vemos no mundo. Se eu não tenho, eu fico triste. E aí eu vou pecar para poder ter, porque é aquilo que vai me fazer feliz. A vida cristã não. Eu não vou ter o que eu quero, mas eu já sou feliz. E aí nós temos vários exemplos, né? O próprio Paulo vai dizer que sobre ter muito, sobre não ter nada, e tudo posso naquele que me fortalece. Nós temos aquele famoso hino do cantor cristão, que o autor escreveu logo após perder sua família. Sou feliz pois estou com Jesus, né? Então, quando nós partimos desse pressuposto, que a nossa felicidade, ela depende inicialmente do temor do Senhor e de andar no caminho dele, nós vamos andar no caminho dele, nós vamos perder e ainda assim nós vamos ser felizes. E a integridade, ela vai estar nesse meio aí, sem dúvida alguma. Exatamente. Muitas coisas aí interessantes, né? Uma delas é essa questão da gente pensar numa recompensa. Não, o problema não é a gente pensar em recompensas. O problema é que tipo de recompensa a gente quer, sabe? A gente quer recompensas nessa vida aqui. E isso é muito a nossa visão, né? A gente acha que essa realidade aqui, ela é maior do que todas as outras coisas. E isso é um engano, né? A gente deve aguardar a recompensa dos céus. As riquezas que a gente ganha nessa terra, Jesus já vai falar, né? A traça vai corroer, né? Então não, elas vão acabar aqui. Mas se a nossa recompensa é nos céus, aí sim a gente tem uma recompensa que não acaba. E isso vai nos trazer um impacto muito grande. Quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, a gente vê muito isso. Ele em todo instante está pensando nessa realidade dos céus, né? Quando ele está lá em Filipenses capítulo 1, próximo ali com medo da morte, né? Medo no sentido de uma possibilidade naquela realidade, ele coloca essas duas coisas em xeque. Eu posso morrer. E para mim é muito melhor, porque eu vou estar com o meu Senhor, vou viver uma realidade sem isso aqui, sem prisão, sem as dores dessa vida. Então ele está a todo instante. Quando ele pensa na igreja, ele está pensando na igreja lá no final. É por isso que ele vai chamar a igreja de coroa. Então ele trabalha para a recompensa, está lá na frente. Está aqui a minha coroa, está aqui o meu trabalho, isso aqui foi aquilo que eu fiz da minha vida. Então ele está a todo instante pensando lá na frente e não pensando nessas coisas daqui, porque essas coisas daqui vão acabar, né? E eu acho que esse é o ponto importante para integridade, porque nós só vamos conseguir ter esse desprendimento deste mundo
quando a nossa vida, por completo, ela tiver essa abnegação que nós vemos no apóstolo Paulo. Enquanto nós tivermos algo tão importante nessa terra que nos agarra aqui, a gente nunca vai poder dizer do nosso coração que para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Então, ter essa ideia de que morrer é lucro é algo que vem de uma vida abnegada, uma vida íntegra, uma vida que entendeu que todos os aspectos da sua vida não há nada melhor do que estar com Cristo. E a gente fala muito isso, a gente canta muito isso, mas parece que existem algumas áreas da nossa vida que não nos deixam realmente viver isso, que não nos deixam realmente trazer isso para o nosso dia a dia. E aí, Calvino, explicando o Salmo 128, né, que vai falar sobre essa bem-aventurança, ele vai dizer assim: ainda que reunamos todas as circunstâncias que pareçam contribuir para uma vida feliz, nada será encontrado mais desejável do que viver abrigado sob a guarda divina. Em outras palavras, o que o salmista diz é: ainda que a nossa vida tivesse tudo que a gente quer, dinheiro, paz, segurança, viagem, tudo aquilo que lá fora o mundo diz que é o que tem que ser buscado, o que as redes sociais batem na tecla, milhões de seguidores, nada disso trará mais felicidade do que saber que nós estamos debaixo da proteção de Deus. De que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. Que no momento que nós orarmos a Deus, Ele vai nos ouvir. Mas essa perspectiva é uma perspectiva que vem de um coração íntegro, de um coração que tem Deus como o seu maior, a sua maior recompensa nessa vida. Que tem Deus como o seu maior bem, o seu bem mais precioso. É o que Agostinho vai dizer, né? Nós fomos criados para Deus e a nossa alma não descansa enquanto não estiver nele. Então, essa perspectiva que nós vamos ter essa tranquilidade, nós vamos ter esse amor, nós vamos ter essa segurança, nós vamos ter essa satisfação só em Deus. Quando nós percebemos isso e nós começamos a buscar isso cada vez mais em nossas vidas, todas as outras coisas perdem de dimensão, inclusive a nossa família. E aí o Jorge falou bem isso na pregação no domingo, né? Que a nossa família ela tem que estar abaixo do nosso Deus. Mas a gente precisa buscar trabalhar nessa área da nossa vida para que se um dia nós precisarmos dizer não para a nossa família para satisfazer a Deus, o nosso coração faça isso de uma forma íntegra. Porque enquanto a nossa família lá no cantinho, nosso coração está sendo trabalhado, mas a nossa família está lá no cantinho, sendo aquela pedra ali que não nos deixa ser tudo aquilo que Deus quer que nós sejamos, nós não podemos dizer que nós temos um coração íntegro. Porque um coração íntegro é um coração completo, que procura em todas as áreas de sua vida esse desprendimento, né? Esse reconhecimento de que Deus reina em todas as áreas da nossa vida. Que não há nenhum centímetro quadrado de nossa vida que o Senhor não diga assim: lá eu reino, lá eu sou soberano. Mas isso, irmãos, vem com esforço. Isso vem com o tempo. Isso vem com a vida de santificação. Isso vem com intencionalidade. Porque o natural do ser humano, inclusive do crente, é buscar as coisas dessa terra. O natural é pensar, é orar sempre por coisas dessa terra. E a nossa oração, muitas vezes, ela representa um pouco sobre o que está no nosso coração, né? Quando a gente ora muito pelas coisas da nossa terra, das coisas dessa terra, seja saúde, seja emprego, sejam coisas boas, são coisas boas, mas quando o nosso foco da nossa oração está sempre nas coisas da terra, isso demonstra talvez um coração que precisa aprender um pouco mais sobre as questões eternas, né? Aquilo que a gente falou, né, na pregação de domingo. Se, ok, né, minha família é importante, as áreas da minha vida, elas são importantes e são importantes, inclusive dentro do plano de Deus. Mas se a gente não consegue viver outra coisa, pensar outra coisa, falar outra coisa que não sejam essas questões daqui, algo precisa de reflexão, porque não pode ser normal para o crente, né? A gente deve pensar em Deus e no que Ele quer para a nossa vida, inclusive dentro da nossa família. Então, às vezes é um pouco sutil, a gente não percebe, mas parece que tem algo ali que precisa ser mudado. E, Rafa, eu queria começar, que a gente conversasse, na verdade, sobre família, né? Como é que a gente lida aí com a integridade na família, como é que a gente lida aí com esse tema tão caro e tão, em certos momentos, né, difíceis também, para tratar sobre família, né? Ou aplicar ele dentro da família. Pronto, primeiramente nós temos que ter em mente que nós vivemos em uma tensão até a volta de Jesus ou até a nossa partida para Ele, que é a tensão entre a carne e o espírito, que Paulo vai dizer em Gálatas. Então a nossa carne, ela atingiu, o pecado, ela atingiu não apenas a nossa carne, mas atingiu também nosso corpo, nossas vontades, nossos sentimentos, nossa mente. Eu acho até importante fazer uma observação aqui, porque normalmente quando a gente fala, né, não, a carne, espírito, a gente realmente acha que tá falando aqui, ó.
Mas esse não é necessariamente o ponto, certo? Porque tem essas questões, sentimento, vontade, o nosso próprio pensamento. Então, ele está usando uma figura do corpo, mas não necessariamente... Ele também, né, afetou o nosso corpo, mas não somente isso, certo? É algo mais amplo aqui que Paulo está tratando. Estou falando isso porque tem alguns irmãos que realmente pensam isso. Se for só... Ah, não. Ele está falando de toda a nossa vida, toda a nossa existência, né? Sem dúvida. E aí, quando nós falamos sobre essa guerra que é entre a carne e o espírito, nós percebemos que uma das coisas, né, desse mundo que alimenta a carne são as nossas percepções e as nossas vivências nesse mundo, nesse sistema anti-Deus, anti-Bíblia, né, que vai pregar muitas coisas, que vai falar muitas coisas, que vai tentar incutir na nossa mente muitas coisas que são contrárias à palavra de Deus. Uma delas é que formar família não é algo tão bom assim, né? Que filhos, meu Deus, né? Filhos atrasam, filhos atrapalham, filhos vão tirar sua liberdade, vão diminuir seu orçamento. E aí coloca-se uma série de questões que são verdades ou meia-verdades para construir um argumento mentiroso, para construir um argumento que não está de acordo com a palavra de Deus. É por isso que ontem nós falamos sobre a importância das famílias estarem firmadas sobre a rocha, estarem firmadas sobre a verdade, aquilo que a Bíblia diz. Então eu olho para o que a Bíblia diz, eu olho para o que eu tenho pensado, o que eu tenho sentido, o que eu tenho visto, e eu faço essa comparação. Se, por acaso, o que eu tenho sentido está contrário à palavra de Deus, eu preciso me esmerar mais na palavra do Senhor, para ou encontrar o sentido verdadeiro, ou então perceber que eu preciso mudar o meu sentimento, eu preciso orar para que Deus mude o meu coração. Então família é algo dado por Deus. Deus é quem cria a família. E a família é criada antes do pecado. Logo, a família não foi criada por causa do pecado, né? Como nós temos, por exemplo, as vestimentas que foram criadas por causa do pecado. Mas a família ela foi criada antes do pecado. Estava no plano inicial de Deus. O homem conduzindo a sua esposa e a ordem de filhos já presente antes do pecado. E após o pecado, nós vemos que Deus ele continua abençoando as famílias. Inclusive, no Salmo 127, ele vai dizer que filhos são herança do Senhor, né? E que feliz é o homem que tem a sua aljava cheia de filhos. Logo, nós pensamos, né? Certo, mas aí nós vamos ser responsáveis? E aí nós vamos ter... Como é que é a questão? Hoje é mais difícil? É um outro contexto e tal? O fato é que a Bíblia deixa claro que filhos trazem felicidade à casa. Que filhos são uma herança do Senhor. Algo que ninguém mais pode dar, apenas o Senhor pode dar filhos. Até hoje a ciência não conseguiu abrir a madre de mulheres milionárias que Deus fechou, a sua madre, até hoje. Então, nós percebemos que filhos são algo que só pode vir de Deus. E aí, ou Deus pode nos dar algo ruim, pecaminoso, né? Ou então nós estamos tendo uma perspectiva errada sobre filhos. Isso não quer dizer que filhos não vão dar trabalho. Isso não quer dizer que filhos vão sempre andar no caminho do Senhor. Isso não quer dizer que filhos não podem ir por um caminho completamente errado. Isso tanto pode quanto acontece. Nós vemos acontecendo. Mas o que a Bíblia diz é que famílias que buscam o caminho do Senhor, famílias que buscam andar no temor do Senhor, famílias que buscam a sabedoria de Deus, pais que oram por seus filhos. É interessante porque Jó não apenas orava de madrugada, né? Jó sacrificava de madrugada. E sacrifício era um negócio que ele tinha que se levantar. Porque orar, não, você acorda, deita aqui, mas ele se levantava, ele orava, ele ia lá, sacrificava pelos pecados dos seus filhos. Ele perdia aquilo que para muitas pessoas é muito importante, que é o seu sono, por conta da sua família. E como é que era a família de Jó? Uma família que se reunia, os irmãos se reuniam na casa do mais velho para comer, para conversar e tal. Vivia em harmonia. Obviamente que, como Provérbios vai dizer, ensina a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Não é uma promessa, mas é o caminho certo para que nós construamos a nossa família. Eu tendo a dizer que muitas famílias talvez não andem nesse caminho porque no passado os pais não tinham esse entendimento ou não eram cristãos, mas famílias que desde a Gênesis, desde ali da criação dos seus filhos, do início, eles se esmeram e gastam energia, investem tempo nesse temor do Senhor, em ensinar, em viver, em demonstrar, em ser exemplo. Há uma grande dificuldade dos filhos irem por outro lado. Há uma grande dificuldade. E eu louvo a Deus pelas famílias que fazem homeschooling, né, que vão para esse caminho, mas não é nem necessário isso. Né? Você pode até colocar seu filho num colégio normal, né, como a maioria das pessoas coloca, e ainda assim eles não se desviarão do caminho do Senhor. Certo? Não é uma promessa.
mas é a forma bíblica de criar os seus filhos. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que família é uma bênção dada por Deus. Filhos são uma bênção dada por Deus. E aí tem que sempre fazer o parênteses, né? Então quer dizer que a mulher que não pode ter filhos, ela não é abençoada por Deus? Ela não pode ser feliz, não pode ser bem-aventurada? E aí nós vamos para o Novo Testamento, que nós vemos que filhos nem sempre são biológicos, né? Nós podemos tanto ter filhos adotivos, adotar um filho, quanto filhos dentro da igreja. E aqui na igreja nós temos muitas oportunidades, né? O Projeto Espaço Voar está cheio de crianças aí que têm déficit, né? Tanto no pai, tanto na mãe, que precisam de pais e mães crentes para poder guiá-los nos santos caminhos do Senhor. Não só crianças, né? Mas adultos também. Então, o contexto, quando Jesus está falando isso, é de adultos. Pessoas que realmente adotam você. Paulo fala de uma mulher, né? Que é como mãe para mim, né? Ele coloca dessa maneira. E é muito carinhoso a maneira que Paulo coloca, porque de fato ele percebe esse cuidado, esse amor que ela tem para com ele, né? Então, enfim, dá para a gente explorar até um pouco mais isso. Sem dúvida. Então, a ideia da família bíblica, a ideia bíblica de família, é a ideia de algo bom. Então, essa ideia do mundo, que família é algo ruim, ou então, não apenas do mundo, né, mas da minha perspectiva, não, porque meu pai me batia, meu pai batia na minha mãe, meu pai era alcoólatra, minha mãe traiu meu pai, enfim, né, essas conjunturas familiares que nós temos, elas são fruto do pecado. Não quer dizer que a família seja algo ruim, né? O projeto família seja algo ruim. Da mesma forma o casamento, né? A gente fala muito isso com os casais. O casamento é para ser algo bom. Se não está sendo, a culpa não é do criador do casamento. A culpa é do casal que não está andando de acordo com os preceitos determinados por quem criou o casamento. Então, se nós vivemos de acordo com a vontade de Deus, nós vamos perceber as bênçãos que a família traz. As bênçãos que o casamento traz. Então, a família não é para ser um peso, pelo contrário. A família é para ser um ambiente de companheirismo. Quando o profeta Malaquias vai apontar o dedo lá para o povo e vai falar que eles estavam traindo a mulher da sua mocidade, ele vai usar o termo companheira, né? A companheira da sua mocidade. Então o marido tem que chegar em casa para desabafar com a esposa e se sentir mais leve. A mulher tem que contar para o dia para o marido e ter a confiança que ele vai ter uma solução. Os filhos têm que encontrar um lar onde eles escutam no colégio algo contrário e tenham a liberdade de falar para os seus pais e sabendo que não vai haver um carão, mas vai haver como Paulo vai dizer aos Romanos, né? Vai haver o conhecimento, mas também vai haver bondade para falar sobre esse conhecimento. O lar cristão e aí vem a integridade, irmãos. Por isso que a gente bate nessa tecla. Porque a integridade, ela vai trabalhar todas as áreas da nossa família. Às vezes você sabe o que falar, mas a forma de falar distancia as pessoas. Então você precisa... mas eu nasci assim. Você precisa trabalhar a forma do seu falar. Às vezes você sabe como falar, mas não sabe o que falar. Então você precisa se esmerar, procurar um curso de aconselhamento bíblico, ler mais sua Bíblia, vir mais à igreja, participar da escola bíblica dominical, procurar as áreas que você é mais fraco e tentar transformar essa área ao ponto de que você possa dizer, olha, todas as áreas da minha vida, da minha família estão sendo trabalhadas. É por isso que as pessoas não buscam integridade, porque cansa, porque é difícil, porque não é algo que naturalmente flui do nosso coração. É algo que é contrário às nossas vontades, que muitas vezes vai tirar a zona de conforto. Mas me diga uma coisa que é muito boa, que é muito proveitosa e não dá trabalho. Não tem, né? As pessoas que querem viver mais saudável, elas precisam fazer um exercício físico que vai dar trabalho, precisam comer melhor que vai dar trabalho, pessoas que querem passar no concurso precisam estudar que vai dar trabalho, mas percebam, todas essas coisas nós fazemos, porque nós vemos os resultados nessa terra. Só que a integridade, muitas vezes nós vamos ver o resultado, ou nem vamos ver o resultado nessa terra, mas teremos na eternidade. E isso se chama fé, a certeza das coisas que nós não vemos. É por isso que Jesus vai dizer lá no episódio de Tomé, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Porque é difícil. Tomé andava com Jesus e mesmo assim precisou pegar. Que nós não precisemos, né, pegar nos resultados da integridade para buscá-lo. Nós confiemos que se a Bíblia diz que é bom ser íntegro e ela é a verdade, isso me basta para poder buscar a integridade, ainda que eu não veja isso concretamente na minha vida. Essa é uma grande luta. Mas a gente tem, o ponto de partida é saber disso. O que nós vamos fazer com isso é, como o Jorge diz, né? Lide com isso. Mas o ponto de partida é saber dessas verdades. Tem um outro aspecto, Rafa, que eu acho importante, é de entender que família também, ela foi criada com um objetivo bem claro, né? Quando a gente olha para Gênesis, a missão
tá ali diante do casal. Então ele é criado, é construído com base na missão. Por que eu estou pontuando isso? Porque às vezes a gente acha que família é um departamento à parte daquilo que Deus quer que eu faça no mundo. Pelo contrário, a família deveria ser uma mola propulsora para me caminhar mais, né? Para me fazer mais para o reino de Deus. E a gente não encara a família desse modo. É sempre aquele local onde eu vou para descansar, eu vou para brincar e tal, mas que ele não tem um elo de ligação com aquilo que eu faço no mundo, com aquilo que eu sou chamado para fazer no mundo. E aí você fica nesses dois compartimentos, e esses dois compartimentos eles não se juntam. É por isso que eu pontuei bastante isso na pregação, sabe? A família ela precisa estar dentro da missão. A família precisa estar dentro daquilo que Deus me chamou para fazer no mundo. Ele não pode ser um empecilho. Um empecilho no sentido não de, sim, vai ter coisas que você, por exemplo, Rafa tem bebês. Então, às vezes, as bebês estão doentes, tem que ir no médico. Vai ter que deixar de fazer algumas coisas. Esse não é o ponto. O ponto é que, muitas vezes, a gente não faz determinadas coisas para Deus, como discipulado. A gente já tem precisado, novamente, de irmãos para discipular. Tá faltando discipulador. Exatamente. E quantos casais a gente tem que poderiam se dispor a discipular, mas não podem porque eu tenho muitas demandas na minha família. Não é porque eu tenho bebês pequenos, mas porque eu não posso deixar de satisfazer uma outra vontade da minha esposa ou uma outra vontade do meu marido, né? Aí fica nessa guerrinha. É por isso que eu sempre falo, os nossos problemas aí da família não são causados para amar mais a Deus, para servir mais ao Senhor, eles são causados por causa dos nossos caprichos, aquilo que eu falou lá no começo, de eu ter vontades e se não for saciado eu preciso tomar força. Eu preciso pecar para se ter. Então, a família, ela precisa estar dentro do que Deus chamou vocês para fazer. Sabe? Ele não pode ser um empecilho. E quando eu olho para... A gente lida com isso, né? A gente está no Ministério Pastoral e se deixar, a quantidade de coisas que a gente tem para fazer no Ministério é imensa, né? A gente não ia nem para casa porque tem muita coisa para fazer. Mas é um desafio que nós temos também de trazer a família para dentro do que Deus nos chamou para fazer enquanto família também, sabe? De não tratar a família simplesmente como um empecilho. Eu sempre tenho que ir para minha família para descansar ou para aliviar. Isso faz parte, obviamente, sabe? E é bom, inclusive. Exatamente. Mas a família também precisa estar envolvida no que a gente está fazendo no mundo. A gente não pode fazer essa dicotomia entre família e igreja. Essas coisas precisam estar um pouco mais juntas, né? Quando a gente trabalha com crianças, a gente sempre fala assim, né? Principalmente crianças pequenas, não tem como você desenvolver bem um serviço, né? No caso, eu trabalho com serviços para crianças sem o envolvimento da família. Não tem como você conseguir algumas coisas sem o envolvimento da família. Então, a gente trabalha com futebol. Não adianta, não tem como a criança evoluir se o pai não leva para o treino. Então, ele vai 2 vezes no mês, não tem como evoluir. Então, precisa do envolvimento da família. Às vezes nós também, às vezes não. A gente precisa também do envolvimento da família, até certo grau, obviamente, né? Tem suas próprias demandas. Mas a gente precisa olhar mais dessa maneira. Então, a gente poderia até para coisas práticas, né? Até dei esse exemplo lá, né? A minha esposa, eu vou chegar um pouquinho mais tarde hoje, não é porque eu vou jogar bola, não. É porque eu vou discipular um irmão que está precisando bastante, está passando por essa situação e ele precisa da minha ajuda e eu vou lá servir ele, vou chegar um pouquinho mais tarde, né? A esposa do mesmo jeito, eu preciso visitar uma irmã, está passando por uma enfermidade, eu vou estar lá para auxiliar ela, para ajudar ela. Então, tem uma série de coisas, né? Que a gente poderia fazer e a gente não faz porque, não, a minha esposa vai ficar chateada, porque eu não fui para casa logo, enfim, né? Dando um exemplo bem prático aqui. Mas a gente precisa olhar para a família mais nesse modelo, né? A família também como mola propulsora para me ajudar. Então, às vezes, o marido vai segurar as pontas para que a esposa possa servir no reino de Deus. A esposa talvez vai segurar mais em alguns momentos, né? Para poder ter o marido mais presente, né? Então, os filhos do mesmo modo, às vezes os pais segurando algumas coisas para que os filhos possam servir, né? As crianças, né? Os meninos, 9 anos de idade, vai para a embaixada. E você fica, o pai deve ficar uma loucura, né? Mas você faz isso porque é bom para ele, ele vai ouvir a palavra de Deus, ele vai conviver com outras pessoas, vai ter oportunidades para falar da palavra de Deus, para aprender sobre Deus. Então, enfim, tem uma série de questões que a gente poderia, né? Explorar um pouquinho aqui, de questões práticas. Mas esse é o ponto que eu não queria deixar de pontuar. Família, ela precisa estar envolvida na missão. Ela foi construída e foi pensada dentro da missão. Quando eu falo missão aqui, eu estou falando do que Deus chamou você para fazer, certo? Não necessariamente você ir lá no campo. Mas, por exemplo, ele chamou para discipular.
como a gente está pontuando aqui. Isso é uma ordem clara de Mateus 28, sabe? Então você não tem outra opção. Assim como a esposa, o marido também tem, e se os filhos forem crentes, também vão ter que fazer isso. Então são muitas outras áreas, né, que Deus nos chamou para fazer e a gente não faz com esse empecilho, é por causa da minha família. E aí sempre volta para o coração. Quando a gente percebe, então, nessa nossa conversa, a gente vai percebendo que sempre volta para o coração. Se o nosso coração ele entender que nós podemos ter prazer, mas nós devemos ter prazer nas coisas certas, o salmista vai dizer, aquele que tem seu prazer na lei do Senhor. Então, quantos de nós temos tido prazer na lei do Senhor? Quantos de nós lemos a Bíblia com prazer, tirando ensinamentos e aplicando na vida? Quantos de nós oramos, né, como deveríamos orar? Quando a gente entende que não é pecado ter essas coisas, mas nós precisamos ter as ambições eternas, né, não ambições simplesmente terrenas, nós entendemos melhor o que Paulo fala naquele contexto de trabalho de Colossenses 3. Né? Ele vai falar para escravos, mas ele fala, tudo que vocês devem fazer, fazei para Deus e não para os homens. Então, quanto esforço a gente gasta para levar o nosso filho para o colégio todos os dias, né? Porque, não, se ele estudar, ele pode ser, né, uma profissão tal, né? Eu quero que meu filho seja jogador. Então, você está chovendo, você leva o menino para o treino, porque você sabe que quanto mais ele treinar, mas aí parece que para a igreja há um problema, né? Para a igreja há exceções. Isso demonstra um coração que tem ambições terrenas muito maiores do que aquelas eternas, que procura as coisas da terra muito mais do que aquelas coisas que deveria procurar na eternidade. E aí, mais uma vez, Colossenses 3, versículo 1, Paulo vai dizer, buscai as coisas que são de cima e não as que são de baixo. Logo, o que nos falta é uma mudança de direção, uma mudança de perspectiva, uma mudança de coração, para que a gente possa buscar as coisas do alto e usar as coisas da terra para alcançar as coisas do alto. E não como fim em si mesmo. E não para ser médico para ter dinheiro. Percebe? Ser médico para ter dinheiro para ter uma boa casa. Tudo aqui. Quando essa perspectiva muda, é para ser médico para que ele possa ajudar as outras pessoas. Para que ele possa levar o seu evangelho por meio da sua profissão. E eu acho que esse é o ponto, Rafa. Essa é a chavinha que precisa ser virada, sabe? A gente não olha, inclusive a gente estava tendo uma discussão sobre isso, né? Eu me distancio um pouco dos católicos, que acham que chamado ou vocação é só para os clérigos ali, né? E eu creio que Deus nos chamou para determinadas áreas. Então, o médico, a gente acabou de passar, né? O pastor Deusmar acabou de passar aqui pela cirurgia seríssima, né? Graças a Deus, Deus respondeu nossas orações e ocorreu tudo bem. Mas, cara, ali é um serviço claro de ter uma vida que pode ser, pode morrer, né? E o cara serviu, eu creio que se ele fosse crente, né? Serviu por causa de Deus, mas pro bem das pessoas. Então, ele é chamado a fazer aquilo. Por isso que ele se esmera, por isso que ele estuda, por isso que ele se dedica, porque aquilo também é a vontade de Deus sendo feita, né? Não é à toa que nós teremos trabalho também na eternidade. Eu penso dessa maneira. Então foram trabalhos que Deus nos comissionou para fazer e é por isso que a gente faz. Então eu creio que aqui também Deus nos chamou para fazer, inclusive a sua família. Se o nosso irmão João sempre fala isso, se Deus lhe deu filhos, ele está lhe dando capacidade para isso. É porque ele está dizendo, ó, você pode fazer isso. E eu estou lhe chamando para fazer isso, sabe? Então ter mais essa visão. A minha família do mesmo modo, né? Se eu casei, Deus me chamou para ser casado, né? Servi-lo enquanto casado e servir a família bem, porque essa é a vontade de Deus. Então isso muda um pouco a chavinha e faz a gente olhar para essas áreas da vida com um pouco mais de espiritualidade. Não é querendo ser aquele cara que espiritualiza tudo, mas Deus nos chamou para fazer muitas coisas, sabe? Não é que o meu próprio descanso ele também está dentro do que Deus quer que eu faça. Sim, eu não sou Deus para não descansar, né? Até Deus demonstra que descansa, mas é óbvio que ele continua trabalhando, né? Se até Deus descansa, o meu descanso também faz parte disso. E aí eu acho que entrou dificuldade, principalmente para quem tem liderança, porque sempre há uma desculpa piedosa, né? Sempre há uma baixa estima em relação às coisas eternas de nós mesmos. Não, mas eu não consigo, não, mas eu tenho que descansar. Não, mas e aí você fica naquele, não, mas aí se eu forçar um pouquinho a pessoa ficar doente, eu vou me sentir, né? Mas a palavra do Senhor, ela tem que ser a nossa verdadeira regra de fé e prática. Se a palavra do Senhor ela vai no sentido, eu vou me garantir na palavra e vou falar o que tem que ser falado pela palavra e vou fazer que nem Pilatos, mas no bom sentido, né? Vou lavar minhas mãos. O que aconteceu, eu falei da palavra. Eu não estou falando de uma perspectiva minha humana, mas eu estou, a partir da palavra,
orientando o meu irmão a fazer certa coisa. Então essa baixa estima espiritual, né, de fazer as coisas espirituais, ela é muito presente, né? Então para se falar, não, mas eu tenho que tirar um dia na semana. Mas para qualquer outra coisa, e quando nós vamos para o exemplo de Jesus, que é o nosso maior exemplo de integridade, nós assistimos um filme terça-feira, uma animação que contava a história de Jesus. E nós somos relembrados de muitos momentos ali de Jesus. E é impressionante como nós vemos Jesus sempre sendo muito certeiro. É tudo muito redondo. A forma como ele faz as coisas, até quando ele vai lá no templo expulsar lá os vendedores, é uma forma santa de se fazer. Então tudo que Jesus faz, ele faz da forma certa. E quando nós olhamos para ele, obviamente é uma distância muito grande, mas a gente não pode se acomodar porque essa distância é muito grande, mas a gente tem que tentar, de alguma forma, se aproximar dela todos os dias. O problema é nossa baixa estima quando se refere às coisas espirituais. Para ganhar dinheiro eu sou um leão. Para poder me aproximar do que Jesus espera de mim é os empurrão. E a gente vive uma vida espiritual muito morna, né? Muito apática. A gente parece que usa a ideia dos pentecostais para se afastar disso, como se a gente não pudesse realmente vencer e passar pelas dificuldades e tal. E a Bíblia fala sobre isso. Quando nós olhamos para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, Hebreus vai dizer que nós olhamos fixamente para ele e caminhamos fixamente nele, querendo alcançá-lo, querendo chegar, né, à estatura do padrão perfeito, do homem perfeito. Só que parece que não, né? Quando a gente vai para a realidade, a gente, não, eu não vou chegar lá, então tá bom aqui no meu 2%, daqui é bom, tá bom aqui no meu 3%. E a nossa luta deveria ser sempre a fazer mais e fazer melhor, né? Provando e vendo que o Senhor é bom, provando e vendo que o Senhor renova as nossas forças como a águia, provando e vendo que o Senhor vai abrindo as portas, provando e vendo que o Senhor vai nos abençoando de forma inimaginável. Mas a gente precisa provar, a gente precisa fazer o teste, a gente precisa realmente tentar buscar mais, tentar dar mais. Quando a gente chegar no nosso limite, a gente pede, Senhor, aumenta meu limite para que eu possa dar mais. A gente faz isso para tudo, mas quando é para buscar a integridade, quando é para poder imitar Jesus, a gente tem uma baixa estima de nós mesmos, né? E isso, às vezes, é até um pouco cansativo, né? É uma luta que a gente tem, e a gente vive também essa luta, mas a gente precisa dar mais, né? Não apenas o nosso serviço, mas o nosso coração. Né? Quando a gente dá o nosso coração, o serviço é uma consequência, né? O serviço é uma consequência. Mas é isso. Legal. Rafa, tem mais alguma coisa aí para pontuar? Falamos sobre a palavra, falamos sobre Jesus, o modelo perfeito, falamos sobre integridade, falamos sobre família e continuaremos falando no nosso congresso. Então você não pode perder. No dia 24 e 25 de maio está chegando o Congresso da Família, onde nós vamos estar falando mais e melhor sobre essas temáticas com homens de Deus que foram convidados para estar presente aqui conosco nesses dias. Exatamente. E mulheres de Deus também, nós teremos também mulheres. Exatamente. E lembre também que a gente tem algumas ações, né, nesse mês, como convidado ao culto, que tem sido muito especial. Eu, essa semana, pude participar de um, e foi muito bacana, né? Experiência muito legal. Então, faça também essa sua ação, né, de convidar aí alguém para sua casa e poder ter aquele momento ali de oração, de leitura da palavra. Você vai sair muito edificado. Amém. Era isso que a gente queria falar. E tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Deus abençoe. Fui.